Então vamos começar a aula de hoje. Então, nessa aula de hoje vamos começar um novo tópico que é a interpolação polinomial, tá? Ele é um novo tópico, mas como vamos ver, né, no desenvolvimento dessa aula, vocês vão ver que, de certa forma, você pode pensar que ele é uma continuação do estudo de ajuste de curvas, tudo bem? Então é um caso particular ali de ajuste de curvas. Tá? Então, começamos com o seguinte problema. Então, um problema muito parecido ali quando a gente tinha ajuste de curvas. Então, suponha que você tem as variáveis x, x0, x1, xn, e você tem um valor de uma certa função nos pontos x0, x1, x2, xn, tudo bem? Então, por exemplo, né, um exemplo que a gente pode ter disso, esse tipo de função que a gente está trabalhando com função tabelada, como vocês podem, pelo próprio modo que ele é mostrado, muitas vezes são resultado de experimentos que você está fazendo. Então, você tem um experimento, você tem algumas variáveis, então você fica olhando um comportamento de uma variável em relação à outra. Geralmente, esse comportamento é dado através de medida. Então, você faz uma medida de uma variável e vê qual é a resposta de uma outra variável, tudo bem? Então, aí você faz esse tipo de tabela. Um exemplinho aqui para a gente, pode ser o seguinte experimento, né? É melhor colocar outra folha. Um experimento pode ser o seguinte. Você pode fazer uma medida da temperatura em função do horário. Então, o que você está fazendo? Você está fazendo uma medida da temperatura em função do horário, tudo bem? Então, às 0 horas ele vai estar aqui numa dada temperatura. Opa. Então, às 0 horas. Então, aqui, ó, vamos denotar como sendo horas, hora do dia. E aqui sendo a temperatura. Tá? Então, aqui às 0 horas ele vai ter uma determinada temperatura, né? Provavelmente é o mais frio possível. Vamos colocar, não sei, 10 graus. E à medida que o horário vai passando, então aqui vai ser, vamos pular de 1 em 1, aqui vai ser 1 hora, e sobe um pouquinho, depois às 2 horas, e vai subir mais de um pouco, aí depois às 3 horas, tá mais um pouquinho mais para cima, às 4 horas, você mediu, tava a mesma coisa, aí às 5, também tava um pouquinho só mais alto, às 6 horas tava um pouquinho mais alto, e assim por diante, tá? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bom, tudo bem, suponho que vocês só mediam até meio-dia, tá? Então você vem aqui, vai ter outra medida aqui às 7 horas, às 8 subiu um pouco, a 9 já está um pouco mais alto, a 10 está por aqui, às 11 ficou a mesma coisa, e às 12 para o final, meio-dia, né? Meio-dia está um pouquinho mais quente, tá? Então você foi lá, a cada horário, né? Você ia lá, dava uma hora, tipo, a 0 hora você foi medir, tava 10, aí depois você esperou mais uma hora, deu um pouquinho, você mediu a temperatura, depois às 2 horas você foi lá medir a temperatura, às 3 você mediu a temperatura e assim sucessivamente, tá? Então você fez isso em intervalo de 1 em 1 hora, tudo bem? E você vai obter esses pontos que eu plotei aqui, tá? Então você tem uma relação aqui de hora, né? A hora do dia em relação à temperatura. Suponha que você fez esse estudo até meio-dia só, tá? Depois disso você foi fazer outra coisa. Mas enfim, você fez essas medidas de forma assim, espaçada de hora em hora, tá? Então é natural que não quer dizer que a temperatura só exista nos pontos que você mediu, né? Nesse ponto, entre as 5 a 6 horas, nessa variação de 5 a 6 horas, claro que você tinha outras medidas de temperatura. Aconteceu simplesmente que você simplesmente não fez essas medidas, tá? Porque você espaçou seu estudo de 1 hora em 1 hora. Só que, depois que você fez essas medidas, você sabe, então, qual é a temperatura em cada ponto que você fez a medida.
Mas suponha que você, por exemplo, queira saber qual que é a temperatura às 6h30, tudo bem? Então, como é que se faz para saber a temperatura às 6h30? 6h30, que é essa região que está aqui, tipo, é de se esperar, né? É de se esperar. Você ainda não tem essa informação, mas assim, conhecendo, tendo uma pequena noção, assim, que você está medindo a temperatura, você sabe que às 6h30 sua temperatura tem que estar por aqui, né? Tá? Se nada muito estranho aconteceu, se a temperatura de um dia, assim, um dia normal, não está acontecendo nenhum evento, assim, catastrófico, não tem nenhum evento, assim, muito estranho, você vai esperar que a temperatura às 6h30 esteja ali entre a temperatura das 6 e das 7, tudo bem? Alguma coisa ali do tipo, tá? Não é de se esperar que, por exemplo, a temperatura vai vir para cá, né? Vai vir aqui para cima, tipo, a 6 está aqui, né? Aí a 6h30 sobe lá e sobe aqui e depois desce, tá? Então isso é uma coisa, não é muito fácil esperar. Mas tudo bem. O que você tem, né? Você tem suas medidas, que são os pontos azul, e você quer, por exemplo, obter a medida da temperatura às 6h30, que é nesse ponto aqui, tá? Então o que você faz? Como que você poderia fazer isso, né? Uma ideia que a gente já pode ter, que a gente já viu ali a gente já viu na parte do estudo que a gente fez do tópico anterior de ajuste de curvas, o que você poderia fazer? Você tem ali uma função tabelada e o que você faz? Você faz um ajuste de alguma curva, tudo bem? Você faz um ajuste de alguma curva nesses pontos, então você vai ter uma função que vai, em particular, se você fazer o ajuste de curva, você pode obter uma função que vai do zero, do intervalo que começa do 0 até o 12, tudo bem? Então, intervalo contínuo. Em particular, você conseguiria calcular a temperatura das 6h30, tudo bem? Tá. E aí a gente viu muito esses casos quando a gente fez ajuste de curvas. Uma coisa é que no ajuste de curva, dependendo a escolha da função que você fazia, como a gente viu também em alguns exemplos, a função que você ajustava, tipo, a função que você ajustava a esses pontos, podia ser o caso de que essa função, quando você fazia o gráfico dela, ela não pegava nenhum desses pontos que estão aí, tudo bem? Então, em particular, poderia ser o caso de, dependendo da função que você ajustar, você ia olhar a temperatura a 6, não ia dar esse pontinho aqui azul, que você sabe e que você de fato mediu a temperatura. Como você fez um ajuste ali por mínimos quadrados, poderia acontecer de que quando você, na função ajustada, você calcular em 6, não daria aqui, mas daria um pouco para cima, um pouco para baixo, tudo bem? Então, por exemplo, ia diferir da sua medida, tá? Então, quando você faz o ajuste de curva, dependendo do tipo de função que você escolhe para ajustar os seus pontos, pode ocorrer que, quer dizer, muitas vezes ocorre, na verdade, que os pontos, a função, o valor da função nos pontos que você sabe o valor da temperatura exata, pode divergir um pouco, tudo bem? Então, se ajustou uma curva, por exemplo, você podia ajustar isso aqui tudo para uma reta. Se fosse para uma reta, tá? Ficaria alguma coisa assim, né? Se fosse por uma reta, ficaria alguma coisa assim. Tá? Se você fosse fazer o ajuste por mínimos quadrados. Tá? Seria alguma coisa assim. Tá? Se você fosse fazer uma reta, ajustar esses pontos a uma reta. Então, em particular, você vê aqui, por exemplo, se você fosse calcular pelo gráfico da linha verde o valor da temperatura às 3, daria mais baixo do que o valor que você efetivamente mediu. Tudo bem? Em algumas situações, né, isso tudo bem, não tem nenhum problema, mas vamos aqui só supor o problema, qual que é o problema que a gente quer considerar aqui? Vamos fazer um tipo de ajuste de tal forma que todos os pontos que você realmente tem o dado, a função que você, de certa forma, ajustar, vai coincidir com o valor que você mediu. Tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer? Aqui, agora, nesse problema de interpolação, de ajuste de curva, a gente vai querer uma função, vai querer ajustar uma função a esses pontos, de tal forma que quando você calcular, por exemplo, a temperatura aqui na hora igual a 3, ele vai dar justamente esse ponto aqui. Tudo bem? Você vai calcular no ponto 4, vai dar justamente esse pontinho aqui. Tudo bem? Então, vocês entenderam qual que é um pouco a diferença, né, do que a gente está fazendo aqui agora? No metros quadrados,
Se você ajustar uma reta seria mais ou menos desse tipo aqui, verde, pelos metros do mínimos quadrados. Você vê que tem pontos que, se você usar a temperatura às 12, a temperatura dada pela função ajustada ia ser maior do que a real, tudo bem? Porque ele ia cair em um ponto daqui, mais ou menos, né? Ele ia cair aqui, essa temperatura ia ser um pouquinho mais alta do que a temperatura que você realmente mediu, tá? Aqui, nesse nosso novo contexto, nesse novo tópico, a gente vai querer ajustar de tal forma que, quando você fez o ajuste da função, quando você calcular aqui em 12, na hora igual a 12, dá exatamente esse pontinho azul também, tudo bem? Então, o que eu estou querendo dizer é que, dado que você tem essa função tabelada, a nova função que você ajustar, no ponto x0 vai ser exatamente o f de x0, no ponto x1 é exatamente f de x1, e no xn é exatamente o f de xn. Tudo bem? E aí, assim, graficamente tem várias maneiras de você fazer isso, tá? Uma delas, que é uma coisa bem simples, o que seria? Tipo, tentar fazer um ajuste de uma curva aqui. Um ajuste de uma curva satisfazendo essa propriedade que, nos pontos onde que eu tenho a medida, os valores têm que ser igual, né? Então, no ponto 1, 2, 3, 4 até o 12, eu quero que a temperatura seja exatamente esse azul. O que você poderia fazer aqui nesse gráfico? Uma coisa bem simples, a coisa mais simples que você poderia fazer era assim. Se você quer uma função que satisfaça isso, você pode fazer assim. Você pode ligar os pontos para uma reta. Você faria aqui, ligaria esse ponto a esse, depois você ligaria esse ponto por uma reta. Show. Então você ligou o ponto 0, essa temperatura, a esse ponto. Aí depois você pegou esse ponto, ligou para uma reta nesse ponto daqui. Aí depois você ligou esse ponto a esse ponto daqui. Esse ponto você ligou a esse daqui. Esse ponto você ligou a esse daqui. Aí você vai ligando por pequenas setas, tá? Que liga um ponto adjacente ao próximo. Então, esse ponto aqui você ligou a esse daqui. Esse ponto você ligou por uma reta até esse ponto daqui. Então, são sempre segmentinhos de reta, tá? Então, esse ponto você ligou daqui. Esse ponto você ligou aqui. Esse ponto você ligou aqui. E esse ponto você ligou até aqui. Tudo bem? Então, o que você fez? Em cada dois pontos que você ainda tem da sua medida, você só fez uma reta que liga esses dois pontos. Tudo bem? Então, o gráfico da sua função ficou uma função que ela é em cada dois pontos da sua medida, o que une eles é um segmento de reta. Tudo bem? Tá? Então, isso aí pode ser interessante. Alguns problemas podem surgir aí, porque como está desenhado aqui, como vocês podem ver, como que é o gráfico dessa função verde, ela tem uns problemas de continuidade, né? Porque aqui você tem, por exemplo, aqui você tem um pedaço de reta, mas aí a outra reta tem inclinação totalmente diferente. Então, nos pontos onde que você tem medida, essa função verde aí, ela não é contínua. Então, esse é um dos pontos. Mas, assim, é uma primeira aproximação, tudo bem? Uma aproximação que possa fazer sentido, tudo bem? E assim, satisfaz aquilo, né? Porque se você usa essa função que está desenhada, o gráfico dela como se segmentos verdes, a união de segmentos verdes, ela é de tal forma que, se você pegar qualquer que seja o ponto aqui, ó, que está desenhado, qualquer horário inteiro, tipo 5 horas, 5 horas, o valor das 5 da temperatura é exatamente o valor que você mediu, tudo bem? Então, satisfaz aquele critério de que no ponto que você quer, no ponto que você já mediu, o valor vai ser o mesmo que você já mediu. Tá? Em particular, se você quer saber, então, a temperatura aqui entre as 6 e as 7, né, tipo as 6:30, é só você ir lá levantar uma reta, vai encontrar esse ponto aqui, aí você olha aqui a temperatura, então a temperatura vai ser aqui, o valor de temperatura por aqui, tudo bem? Então você conseguiria fazer isso, tá? Isso que a gente está fazendo, né? Então você faz um ajuste de pontos para você descobrir um ponto da função, um valor da função num ponto que você não mediu, é o que a gente está chamando de interpolação, tá? Tá?
Então, você vai ter uma função tabelada, x e f de x, então você tem x0, f de x0, x1, f de x1, xn e f de xn. Tá? No nosso exemplo, x aqui eram horas, e o valor f era o valor da temperatura naquele determinado horário. Aí o que a gente está fazendo? Pega um valor de x, né, que esteja entre dois pontos de medida. No nosso caso, o exemplo que eu estava dando era 6,5. Então ficava entre 6 e 7. Tudo bem? E aí, interpolar o ponto x nessa tabela significa calcular o valor de f de x nesse ponto. Ou seja, você vai querer colocar aqui o ponto, você vai querer colocar aqui o valor f de x. Você vai querer colocar aqui o f de x aqui. Então você vai colocar o valor de x aqui e um f de x aqui. Tudo bem? Tá? Então você vai ter essa tabela e a ideia é que você consiga colocar o ponto x, então o ponto x e a sua imagem, o f de x, na tabela. Tudo bem? Quando você faz isso, você está dizendo que você está interpolando o ponto x, você está fazendo uma interpolação do ponto x na sua tabela. Tudo bem? Então isso que é interpolar um ponto. Tudo bem? E o processo de você achar uma função que faça esse tipo, você achar uma função que nos pontos dados x0, x1, xn, o valor seja igual ao f de x0, ou f de x1, ou f de xn, significa fazer uma interpolação. Tudo bem? Legal. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai escolher, para escolher essa função que pega cada um desses pontos, então vai ser de alguma forma uma melhoria disso daqui. Então, isso aqui que a gente fez, cada ponto a gente fez para um segmento de reta. Tudo bem? A gente viu que fazendo isso, tá, resolve, de certa forma, um problema de interpolar um ponto, resolve de uma forma bem simples, tá? Mas ele, por exemplo, tem problema de continuidade e até para um processo prático talvez não fica muito fácil você obter esse tipo de função, tá? Porque aí, o que você teria que fazer? Para cada ponto, você teria que achar duas medidas que contenham esse ponto, traçar uma reta entre elas, depois calcular o ponto, o valor que você quer medir nesse segmento de reta que você parametrizou, tá? Então é fácil, mas, de novo, né? Aqui o gráfico da função fica não contínuo, isso pode apresentar algum problema para você. Uma ideia de tentar melhorar isso é fazer o seguinte. Então, de certa forma, aqui a gente considerou pedacinho de retas, né? Ao invés de você fazer um pedacinho de reta, você pode usar polinômios. Tudo bem? Então, pense o que a gente vai fazer aqui, o que seria essa questão de interpolação polinomial. Vamos querer aproximar, dado que você tem essa tabela de pontos, você tem essa tabela de medidas e o valor da f, vamos fazer o quê? Vamos ajustar um polinômio. Então, olha, o que a gente está querendo fazer aqui? Vamos ajustar um polinômio, tudo bem? Como é que é esse ajuste de polinômio? É igual lá o que a gente fazia no método mínimos quadrados? De certa forma, vocês vão o que é, mas pense que, por enquanto, a gente vai ajustar um polinômio, nesses pontos, de tal forma que quando você fizer o ajuste desse polinômio, em cada um desses pontos aqui que são dados, né, o x0, x1, x2, xn, o valor do polinômio nesses pontos dá exatamente o f de x0. Tudo bem? Então, o polinômio calculado no x0 dá o f de x0, o polinômio calculado no x1 vai dar o f de x1. Tudo bem? Então, é assim, vai ser um polinômio que a gente vai ajustar esses pontos de tal forma que, quando você calcular nesses pontos aqui, que são dados, os valores dão exatamente os valores da f. Tudo bem? Então, é isso que é interpolação polinomial. Tá? Então, é isso, né? Você está medindo seu experimento, em geral, você não conhece a função f. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de x, por exemplo, no caso que você quer encontrar aquele valor, o valor, por exemplo, da temperatura a 6,5. E você só tem medidas entre horários, tudo bem? Então, você quer encontrar aquele valor da temperatura a 6,5. O que você vai fazer naquelas suas medidas? Você vai fazer uma interpolação polinomial no valor x igual a 6,5, tudo bem? Mas o que é isso de fazer uma interpolação polinomial? Você vai determinar um polinômio que eu estou chamando de P, que vai ter grau menor ou igual a n, tudo bem? Da onde vem esse n?
a gente tem n mais umas medidas, né? Porque vai desde o x0 até o xn. Então, você vai ter n mais 1 pontos. Então, você vai tentar encontrar um polinômio p de grau menor ou igual a n, tudo bem? E isso aqui que é aquilo que eu estou querendo frisar bastante, né? Que passa por todos os pontos da tabela, tudo bem? Então, nos valores da tabela, esse polinômio vai coincidir com a f, tudo bem? Vai ser os valores do polinômio e da f nos elementos que estão aqui na tabela, nos pontos x0, x1 até xn, eles vão se coincidir, vão ser iguais, tá? Tudo bem? Então é isso, você vai pegar um polinômio, então você tem a sua tabela lá com n mais 1 pontos. Você vai tentar achar um polinômio p de grau menor ou igual a n, que ele vai ter que passar por todos aqueles pontos da tabela, tudo bem? Então você vai ter que achar esse polinômio que passa por todos aqueles pontos da tabela. E no final, para você calcular o valor de x, né? Fazer a aproximação do valor de x, simplesmente você vai pegar o polinômio e calcular p de x. Tudo bem? Esse polinômio p que satisfaz essa propriedade é chamado de polinômio interpolador. Então, só para deixar bem claro, temos aqui nossa função tabelada. Tem o ponto x0, x1, x2 até xn e o valor da f nos pontos x0, x1, x2 até xn. Legal. Então, a gente tem n mais 1 pontos. Tudo bem? Legal. Temos n mais 1 pontos. Aí, um polinômio, então um polinômio p de grau menor ou igual a n, tal que o p de x0 dá o f de x0, o p de x1 dá o f de x1, o p de x2 dá o f de x2, e assim até p de xn dá igual a f de xn. Um polinômio que satisfaz essa propriedade é chamado de um polinômio interpolador para esse nosso problema. Tudo bem? Então ficou claro? Isso. Dado que você tem um polinômio interpolador, então, por exemplo, dado que você tem um polinômio interpolador aqui para o nosso problema do horário e da temperatura, você quer saber qual que é a temperatura às 6h30, você usa como uma aproximação o valor desse polinômio calculado às 6h30. Tudo bem? Então é isso. Isso que é um polinômio interpolador. Esse é o papel do polinômio interpolador. Tudo bem? Ficou claro isso? Então a gente tem que achar esse polinômio interpolador. Aí já pode começar a ficar algumas dúvidas. Tipo, esse polinômio ele existe? Eu estou falando que um polinômio que satisfaz essa propriedade a gente chama de polinômio interpolador. Mas dado que você tem o seu problema ali real, você fez suas medidas lá, você fez suas medidas a cada horário, você fez a medida de temperatura, você fez a sua função tabelada. Existe esse polinômio interpolador? Né? Existe. Além disso, né? Se esse polinômio interpolador existe, como é que eu calculo ele? Como é que eu obtenho ele? Tá? Na verdade, essa aqui é a questão, né? A primeira questão é assim, existe esse polinômio? Então, assim, dado qualquer função tabelada, então, se tem uma função tabelada com n mais 1 pontos, sempre vai existir um polinômio interpolador para essa sua tabela? Será que você sempre consegue encontrar? Né? O que a gente já deve soar assim para a gente que, se você for usar o método mínimos quadrados, você sabe que se você vai encontrar uma função lá, usando o método mínimos quadrados, se você usar um polinômio de grau n, ou menor ou igual a n, você vai conseguir um polinômio lá, que vai minimizar o erro quadrático, tudo bem? Ele vai minimizar o erro quadrático. Por enquanto, você ainda não sabe se, de fato, ele vai anular esse erro quadrático. Ou seja, você não sabe se o polinômio que você vai encontrar ali, usando o método dos mínimos quadrados, ele vai ser um polinômio interpolador. Porque isso, polinômio interpolador tem a propriedade que nos pontos que você conhece, o valor desse polinômio tem que ser igual ao valor da função f. Tudo bem? Então, por enquanto, você não tem essa noção, né? Você poderia falar, vou fazer uma aproximação usando o método dos mínimos quadrados, usando para aproximar a família dos polinômios. Tá. Mas, de alguma forma, aqui, a gente teria que garantir ainda, fazer um passo a mais, de garantir que esse polinômio que você encontra lá, ele vai passar em cada um dos pontos da sua função tabelada. Tudo bem? Isso, quando a gente estudou o método dos mínimos quadrados, não era uma condição necessária. Tudo bem?
Então, por enquanto, a gente sabe que a gente conseguiria fazer uma aproximação para um polinômio, mas não garante que esse polinômio vai coincidir com a f nos pontos dados, nos pontos da tabela. Tudo bem? Então, tá. Então, métodos quadrados, por enquanto, parece que a gente não consegue associar, né? Por enquanto. Vocês vão ver que a gente consegue, mas por enquanto ainda não está muito claro. Como a gente poderia fazer isso, né? Primeiro mostrar que ele existe e como que a gente, e mesmo que esse exista, como a gente encontra esse polinômio. Tá? Qual a informação que a gente já tem? Então, a gente já sabe que, por exemplo, a gente já sabe que o grau desse polinômio tem que ser menor ou igual a n. O fato de você saber que o grau desse polinômio é menor ou igual a n já te dá uma expressão genérica de como tem que ser esse polinômio. Tudo bem? Porque tem que ser um polinômio de grau menor ou igual a n. E o legal disso é que a gente tem esse grande teorema aqui. Tá? O que esse teorema vai falar? Ele vai falar para você que o polinômio interpolador, o polinômio que satisfaz aquelas propriedades que a gente tinha mencionado, ele existe. E mais ainda, além de existir, ele é único. Só existe um. Tá? Então, é um teorema bem legal. Esse teorema está falando que, então, você tem a sua tabela, né? A tabela agora eu estou dando através desses pontos aqui. Então, você tem n mais 1 pontos. Então, você tem o x0 e o valor y0. Tá? Y0 era o valor da função no ponto x0. Tá? Mas, colocando dessa forma, você tem lá o x0, y0, xn, yn. E você supõe que o x0, x1, xn são distintos entre si. Tá? E aí, o que ele fala? Então, você tem esses n mais 1 pontos que o teorema está falando, que existe um polinômio P de grau menor ou igual a n que passa por todos esses pontos. Né? Ou seja, o P de xi é igual a yi. Tudo bem? Então, o que ele está falando? Ele está falando que existe o polinômio interpolador para essa tabela aqui nossa. Então, dado x0, y0, xn, yn, você tem n mais 1 pontos. Então, com a suposição que o x0, x1, x2, xn são distintos entre si, então existe o polinômio interpolador para esses pontos. Tudo bem? Fato mais legal, que além de existir, ele é único, né? Então é uma coisa bem legal, tá? Então o polinômio interpolador, ele existe, o teorema está falando para a gente que ele existe. Além disso, ele é único. E o mais legal ainda é que a prova desse teorema vai nos fornecer um meio de a gente achar o polinômio interpolador. Tudo bem? Então, vamos fazer um esboço aqui da prova. Por que a gente vai fazer o esboço? Porque, em particular, a gente vai fazer a prova aqui, porque, em particular, a prova, além de o teorema ser muito bom, que ele fala para a gente que o polinômio existe, além disso, né, a gente não vai usar isso, mas ele ainda garante para a gente que o polinômio é único. A prova em si nos dá um meio de como que a gente constrói esse polinômio interpolador. Tá bem? Então, o teorema e a prova nos fornece método muito bom para obter o polinômio interpolador. Tá? Então, vamos fazer a prova. Demonstração. Tá bom, primeiro assim, o polinômio interpolador, se ele existe, a gente quer que ele tenha, a gente já é uma condição que o grau dele tem que ser menor ou igual a n. Então tem que ser um polinômio de grau menor ou igual a n. Um polinômio de grau menor ou igual a n, genérico, você pode escrever assim, né? Então é p de x vai ser igual a 1 a 0, uma constante, mais o a1x, né? Agora, então isso aqui é um polinômio de grau 1, mas aí você vai somando, né? Mais a2x ao quadrado, agora é um polinômio de grau menor ou igual a 2. Como você quer de grau menor ou igual a n, você vai somar até a n xn. Tá? Então, esse p aqui, por enquanto, é um polinômio de grau menor ou igual a n, genérico, porque a gente, para achar um polinômio específico, a gente tem que determinar quem é a0, a1, a2, a n. Tudo bem?
Legal. Para esse polinômio P ser um polinômio interpolador, uma coisa, uma das condições que a gente quer é que, P de xi tem que ser igual a yi. Tudo bem? P de xi tem que ser igual a yi. Bom, se o P de xi tem que ser igual a yi, então a gente quer, para esse polinômio aqui, que o P de xi, a gente quer que esse P de xi tenha que ser igual a yi. Para i igual a 0 até n. Tudo bem? Então, o que a gente obtém? Então, a gente substitui o valor de P aqui, o P de xi, como o P tem essa expressão genérica, a gente só substitui. Então, aqui vai dar... Então, primeiro vamos calcular por i igual a 0, então vai dar A0 mais A1 de x0 mais A2 de x0 ao quadrado mais AN de x0 elevado a n. Então, isso que a gente escreveu é o quê? Isso aqui é o P de x0. P de x0 tem que ser igual a y0. Tem que ser igual a y0. Tudo bem? Tá. Da mesma forma, agora, o P de x1, né? Então, o A0 mais o A1 de x1 mais A2 de x1 ao quadrado mais os pontinhos mais o AN de x1 elevado a n, isso aqui tem que ser igual a y1. Tudo bem? E assim vai, seguindo por 3, por 4, até chegar no último aqui, que é o AN. Então, A0 mais A1 de xn mais A2 de xn ao quadrado mais AN de xn elevado a n tem que ser igual a yn. Tudo bem? Tá legal? Então, o que a gente está obtendo aqui, galera? O que a gente está obtendo aqui? A gente está obtendo um sistema linear. Tudo bem? A gente está obtendo aqui um sistema linear. Tá? E onde... Então, é um sistema linear, né? Quem são os coeficientes e quem são as variáveis, né? As variáveis é o A0, o A1, A2 e a n. Tudo bem? O x0 ao quadrado aqui, o x0, x1 e o xn são valores que a gente tem, porque se você está trabalhando em um problema específico, aquela função tabelada já é dada, tudo bem? Então, esse x0, x1, xn e o y0, y1 e yn, eles são o quê? São números reais. Então, você conhece os valores dele, tudo bem? Então, o x0, x1, xn e o y0, y1, yn, aqui eles são os coeficientes do nosso sistema linear. Tá? Então, em particular, você consegue escrever esse sistema linear aqui da seguinte forma. Você escreve, então, o x, você escreve a matriz x como sendo a matriz formada por... Primeira coluna, você só coloca 1. Aí depois, a segunda coluna, você vai colocar o x0, x1, xn. Na terceira coluna, você coloca os elementos ao quadrado, x0 ao quadrado, x1 ao quadrado, xn ao quadrado, assim por diante, até chegar ao x0 elevado a n, x1 elevado a n e xn elevado a n, tá? Então, essa aqui é a nossa matriz de coeficientes. A nossa variável, né? Você pode chamar de A, é formada pelas nossas variáveis, os elementos que a gente quer encontrar. Então, aqui o A0,
o A1, o AN, tudo bem? Por final, o Y são essas coordenadas que estão aqui. Então, Y é Y1, Y2, YN. Tudo bem? Então, você pode escrever esse sistema que está aqui da seguinte forma. Você pode escrever ele como X, a matriz X, vezes o nosso A. Isso aqui tem que ser igual ao Y. Tudo bem? Tudo bem? Então, você pode escrever esse sistema que está aqui em cima da forma X vezes A igual a Y. Tá? Então, para a gente achar os coeficientes do nosso polinômio, basta resolver esse sistema aqui, para encontrar os valores de A0, A1, A2 e AN. Bem? Então, legal. O que a gente vai fazer aqui? Então, por contradição, vamos supor que estrela não tenha solução única. Tudo bem? Vamos supor que o nosso sistema aqui não tenha solução única. Tá? Então, suponha que esse sistema não tenha solução única. Se a solução não é única, vamos lembrar o seguinte. Você tem essa matriz X aqui. Essa matriz é uma matriz de ordem n mais 1 por n mais 1, né? Não é isso? Tá certo. Isso. Isso aqui é uma matriz de ordem n... Opa, que começa do y0, né? Por isso que eu tô achando estranho. Então, aqui é y0, y1, tá? Porque isso aqui são os resultados do nosso sistema. Então, começa pelo y0, y1, aí vai até yn. Tá, agora sim. Tá, então isso aqui é uma matriz da ordem n mais 1 por n mais 1. Tudo bem? Então, se o que acontecer? Se essa matriz aqui for inversível, suponha que essa matriz é inversível. Então, a gente está no sistema de Cramer, basta você multiplicar pela inversa, então A vai ser igual a x a menos 1, né? A inversa multiplicado por y. Então, ele teria a solução seria única. Se eu estou supondo que ele não tem solução única, se a gente assumir que essa linha aqui é verdadeira, né? Porque a gente está fazendo uma prova por contradição. Se isso aqui não tem solução única, então o determinante de x particular tem que ser igual a zero. Porque essa matriz x não pode ser inversível. Tudo bem? Isso é não inversível. Mas então, se o determinante x é igual a zero, a matriz x é não inversível, esse sistema linear aqui, ó, o homogêneo, esse sistema linear homogêneo deve ter soluções não triviais. Tudo bem? Tudo bem? Então, como o determinante é igual a zero, esse sistema homogêneo aqui ele deve ter soluções não triviais. O que é uma solução não trivial? Era que tal. Porque, por exemplo, o A, se você pegar o A todas as constantes igual a zero, isso é uma solução. Tudo bem? Quando o determinante de x aqui é diferente de zero, ou seja, essa matriz aqui é não inversível, você pode ter mais uma solução que não seja trivial. Ou seja, você pode ter um vetor aqui não nulo, tal que quando você calcula o x multiplicado por esse vetor não nulo, te dá o vetor nulo, tudo bem? Então, você tem soluções não triviais. Suponha, então, que A0
A1, AN é uma solução não trivial de 2 estrelas. Tá? Então, suponha que exista o A0, A1, AN, que é uma solução não trivial de 2 estrelas. Tudo bem? Se você fizer isso, e considera o polinômio Q de x como sendo um polinômio que tem essas componentes aqui. Então, vai ser o A0 mais o A1 de x mais a n de x elevado a n. Tudo bem? Considera esse polinômio. Como vale estrela, quer dizer, como vale 2 estrelas, lembrar só como a gente montou esse x multiplicado por a igual a y, porque a gente queria que o polinômio p de xi fosse igual a yi. Tudo bem? Tá? Tudo bem? P de xi igual a yi. Tá? A gente conseguiu montar esse sistema. Se você, em particular, tiver esse sistema que ele é igual a zero, você está falando que esse polinômio que tem esses coeficientes, você vai ter que o Q de xi vai ser igual a zero, tá? Porque esses coeficientes A0, A1, A2, N satisfaz essa equação aqui homogênea, tudo bem? Então, Q de xi vai ser igual a zero para I igual a zero até N. Tudo bem? Como essa solução aqui, como essa solução A0, A1, A2, N é não trivial, algum desses elementos aqui é diferente de zero. Em particular, o Q não é o polinômio nulo, tá? Então, Q não é o polinômio nulo. Q não é polinômio nulo, mas possui polinômio não nulo. Então, esse Q nosso é um polinômio não nulo de grau menor ou igual a n, tá? Porque aqui o máximo que é o x elevado a n, então o grau dele é menor ou igual a n. Mas Q, então, é um polinômio não nulo de grau menor ou igual a n, que possui n mais 1. Tá vendo? Porque todo o xi para i igual a 0 a n é uma raiz. Então, quantas raízes esse polinômio tem? No mínimo, n mais 1. Que possui n mais 1 raízes distintas, né? Porque lembra do nosso enunciado? O x1, x2, x0, x1, x2 até xn, eles eram 2 a 2 distintos. Então, você tem um polinômio que é não nulo, de grau menor ou igual a n, que possui n mais uma raiz. Tá? Então, isso é uma contradição. Contradição, né? Então, é uma contradição com o teorema fundamental da álgebra. Tá? Então, vamos só tentar resumir aqui. Então, tá, você quer encontrar um polinômio interpolador. Você sabe que o polinômio interpolador vai ter grau menor ou igual a n, então ele vai ter essa forma genérica. A0 mais A1x mais A2x ao quadrado mais a nxn. Tá? Como você quer que seja um polinômio interpolador, em cada um dos pontos P de xi, no ponto P de xi vai ter que ser igual a yi, tudo bem? Porque ele tem que coincidir com a nossa função tabelada, com nossos pontos tabelados. Então, é uma condição que a gente quer para que seja um polinômio interpolador. Se faz isso, então você substitui cada uma nessa igualdade para i igual a 0 a n, você substitui pela expressão de P. Então, o que eu estou querendo dizer, né, que essa parte aqui, deixa eu ficar mais claro. Então, o que você está escrevendo? Você está escrevendo cada uma dessa igualdade. Essa igualdade aqui de cima é o P de x0. O P de x0 é isso, por hipótese tem que ser igual a y0, que é o que está escrito aqui. Aqui embaixo, o que eu escrevi é o P de x1. P de x1 é igual a isso, é igual a 0 mais a1 de x1 mais a 2 de x1 ao quadrado. Isso tem que ser igual a y1, tudo bem? Então, para o final, aí aqui embaixo tem que ser o P de xn, tudo bem? Então, aqui você vai obter esse sistema aqui linear. Linear, então as variáveis
que a gente quer encontrar, né, é o A0, A1, A2, AN. E os coeficientes é, no caso, o 1, o x0, o x1, o xn e os valores, y1, y0, y1, y2, yn. Você pode escrever isso de uma forma matricial dessa forma. Você coloca x, que é agora a matriz dos coeficientes, que é essa matriz, o matriz A das variáveis, então é formado pelo A0, A1, A2, AN, e o resultado, né, que está do outro lado da igualdade, é a matriz coluna y0, y1, yn. Então você pode montar o sistema assim, x vezes A igual a y. Se eu supor que o sistema estrela ele não tem uma solução única, em particular, como eu tô, então aqui a gente está fazendo uma prova de contradição. Então, se eu supor que esse aqui não tem uma solução única, em particular, esse x aqui é não inversível, tudo bem? Porque se ele for inversível, então a solução é única. Como a gente está supondo que ele não tem solução única, o que aconteceria, né? Aconteceria que o determinante de x teria que ser igual a zero. Em particular, esse sistema aqui homogêneo, o sistema homogêneo aqui, duas estrelas, teriam soluções além da solução trivial. Tudo bem? Teriam mais soluções do que a solução trivial. Se ele tem umas soluções não triviais, né, ou seja, que não é tudo igual a zero, pega uma dessa solução. Pega uma solução A0, A1, A2, AN. Tudo bem? Pegou lá. Então, um desses elementos aqui tem que ser não nulo, porque eu estou falando que a solução é não trivial. Só que se você montar esse polinômio q de x igual a 0 mais a1x mais a n xn, como o A0, A1, A2, AN é a solução desse sistema, x vezes a igual a 0, quer dizer que vai valer que o q de xi é igual a 0 para i igual a 0, 0, 1, 2 até n. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que todos esses xi é uma raiz para esse polinômio q. Só que a contradição vem do fato que o q é um polinômio não nulo, tudo bem? Porque pelo menos um desses a aqui é não nulo, mas ele tem grau menor ou igual a n e possui n mais umas raízes distintas, tá? Isso aqui é uma contradição com o teorema fundamental da álgebra, que diz que um polinômio de grau menor ou igual a n tem no máximo n raízes distintas, tudo bem? Esse é o teorema fundamental da álgebra. Então isso aqui é uma contradição. A contradição seguiu do fato Voltamos. Tá, então, como eu estava dizendo, você supõe... Então, esse sistema... Então, galera, esse sistema aqui é o sistema que a gente quer resolver para encontrar o nosso polinômio interpolador, tá? Então, se você fizer a hipótese... Então, se esse sistema tem uma solução única, é isso que a gente quer provar, tudo bem? Se ele tem uma solução única, a gente consegue resolver esse sistema, inclusive, em particular, achar os elementos A e a gente obter o nosso polinômio interpolador. Além disso, ele é único, né? Porque a solução do sistema aqui é única. Então, para provar, se você supor por contradição que esse sistema não tem solução única, você vai concluir que esse sistema homogêneo não tem solução única, quer dizer, ele tem solução além da solução trivial. Então, quer dizer que você vai conseguir, o que você obter no final? Você obter um polinômio de grau menor ou igual a n, que vai possuir n mais uma raiz, que é a contradição com o teorema fundamental da álgebra.
Tudo bem? Então, logo, essa suposição aqui é o que nos deu a contradição. Então, ela não é verdadeira. Então, quer dizer que esse sistema estrela aqui tem solução única. Tudo bem? Então, vai ter o único polinômio dessa forma, P, que coincide com a nossa função tabelada, ou seja, que coincide com o valor da f nos pontos da função tabelada. E, além disso, né, como eu estou supondo, essa solução, como esse sistema aqui tem solução única, esse polinômio também é único. Tudo bem? Então, o polinômio interpolador ele sempre existe, ele é único. Além do mais, né, com essa prova, como a gente fez essa prova, fica fácil de ver como é que a gente acha o polinômio interpolador. Porque como é que a gente acha o polinômio interpolador? Você tem lá a sua função tabelada. E aí você tem n mais 1 pontos. Tudo bem? Você tem n mais 1 pontos. Você sabe que o seu polinômio interpolador vai ter grau menor ou igual a n. Então ele vai ter que ser dessa forma aqui. Tudo bem? Como você quer que seja um polinômio interpolador, o p de xg vai ser igual a y. Em particular, você vai cair num sistema linear. Tudo bem? Bom, se cair no sistema linear, da prova, a gente sabe que sistema linear tem solução e é única. Então pronto, basta você resolver esse sistema linear que você encontra quem é o seu polinômio interpolador. Tudo bem? Tá? Então o teorema ele é interessante porque ele garante a existência do polinômio interpolador, garante, além disso, a unicidade. Tá? Então se você achou polinômio interpolador, não vai poder ter outro. Tudo bem? Vai ter que ser esse mesmo. Só existe um. Então garante. E a prova, como a gente acabou de ver aqui, ele nos fornece um método para obter o polinômio interpolador. Tudo bem? Ficou claro? Vamos ver um exemplo aqui. Então aqui está o exemplo, né? É um exemplinho só para a gente entender como é que a gente acha o polinômio interpolador, usando para isso a construção que a gente obteve na prova da demonstração do teorema anterior. Então, suponha que você tem essa tabela aqui. Você tem a tabela de valores 1, 2 e 4, e os valores da função nesses pontos 1, 2 e 4. Tudo bem? Então, dá 1, 2, 4. Então, esse aqui são a nossa função tabelada. Vamos encontrar um polinômio interpolador. Aí você começa. Quem é o n, né? N é quem aqui? N é igual a 2. Tudo bem? Porque você tem n mais 1 pontos, n mais 1 é 3, então n é igual a 2. Tudo bem? Então, n é igual a 2. Se n é igual a 2, lembra, o nosso polinômio interpolador aqui, no caso, tem que ter grau menor ou igual a 2. Como é que é uma forma genérica de um polinômio de grau menor ou igual a 2? Tem que ser alguma coisa assim, né? O p de x tem que ser um a0 a constante, mais a1x. Então, aqui eu tenho um polinômio genérico de grau 1. Como tem que ter grau menor ou igual a 2, então se adiciona ainda o a2x ao quadrado. Tudo bem? Então, esse é o polinômio genérico. P de x igual a 0 mais a1x mais a2x ao quadrado. Por quê? Como aqui você tem 3 pontos, o seu polinômio interpolador vai ter grau menor ou igual a 2. Tá? Forma genérica de um polinômio de grau menor ou igual a 2. Dessa forma. A0 mais a1x mais a2x ao quadrado. Tudo bem? Como a gente determina quem são esses coeficientes aí? O que a gente sabe? A gente sabe que o polinômio interpolador vai ter que passar em cada um desses pontos, né? Porque é uma propriedade do polinômio interpolador. Particular, então o P de 1, né, que é o primeiro elemento aqui de x, tem que ser igual a 1, certo? Mas quem é o P de 1? P de 1 é A0 mais A1 mais A2, tá? Isso aqui tem que ser igual a quem? Tem que ser igual a 1. Tudo bem? Outro elemento da tabela é o P de 2. É igual a... Ó, só olhando a tabela aqui, vocês veem que já meio que assim, dá para vocês fazerem um palpite de quem é a função f, né? Porque o f de 1 é 1, f de 2 é 4 e o f de 4 é 16.
Então, de certa forma, você sabe que a função aqui, a f real mesmo, é o x ao quadrado. Tudo bem? Tá? Então, o que a gente vai ter que encontrar aqui no final, usando essa técnica aqui, a gente vai ter que encontrar que o polinômio interpolador, em particular, vai ter que ser o x ao quadrado também. Tá? Mas vamos lá. Então, o P de 2, então o P de 2 é A0 mais 2 vezes A1, né? Que o x agora é 2, mais 4 vezes A2. Tá? Isso aqui tem que ser igual a 4. Tudo bem? Agora, o P de 4. P de 4, então tem que ser o A0 mais 4 vezes A1 mais, que é x ao quadrado, então 4, 16 ao quadrado. Tem que ser igual a 16. Tudo bem? Então a gente olhou os 3 pontos da nossa tabela. Então P dos 3 pontos tem que ser igual aos 3 pontos ali da nossa tabela. Então P de 1 tem que ser igual a 1, P de 2 tem que ser igual a 4, P de 4 tem que ser igual a 16. Tá? E que legal, né? Então o que a gente vai ter aqui, ó, agora se você olha essa igualdade aqui, você tem um sistema linear 3 por 3. Tá? Então se fazer um corte aqui, o que a gente tem aqui? A gente tem um sistema linear 3 por 3. Basta agora então resolver para a gente encontrar aqui um A0, A1, A2. Tá? Então a gente resolve, né? Pode resolver por Cramer ou por escalonamento. Vamos fazer por escalonamento, que eu acho que é bem tranquilo aqui, né? Você faz aqui por escalonamento. Então você vai fazer o menos a primeira linha somar na segunda, né? Então menos a primeira linha somar na segunda. Então aqui vai ser menos A0 com A0 dá A0, menos A1 com 2 A1, aqui só vai sobrar o A1. E aqui menos o A2 com 4 aqui vai dar 3 A2. Isso aqui tem que ser igual a 4 menos 1, 3. Mesma coisa você vai fazer aqui embaixo, né? Vou fazer direto. Então é a primeira linha menos a primeira mais a terceira. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar 3 a 1. Aqui vai dar 15 a 2. Tem que ser igual a 15. Tudo bem? Aí você escalona mais uma, agora a segunda linha com a terceira. Então você vai multiplicar aqui essa linha aqui por 3 e subtrair na de baixo. Né? Então 3 vezes a segunda linha menos a de baixo, que vai dar 0. 3 vezes a segunda linha, então aqui vai dar 9. 15 menos 9 dá 6, né? Então 3 vezes aqui dá 9. Menos 9 mais 15 dá 6 aqui. Tudo bem? Então o que a gente vai obter? Então que A2 tem que ser igual a 1. O A1 tem que ser igual a 3 menos 3A2. Como A2 é 1, aqui tem que ser igual a 0. E o A0 tem que ser igual a 1 menos A1 menos A2. Tá? O A1 é 0, A2 é 1, então A0 é 1. Tá? Então olha que legal que deu até o que a gente estava esperando, né? Então o A0 tem que ser igual a 0, o A1 tem que ser igual a 0 e o A2 tem que ser igual a 1. Tá? Então quem é o nosso polinômio? Que é o nosso polinômio P. O P de x é justamente o x ao quadrado. Tá? Então, em particular, deu o que a gente já estava esperando. Tudo bem? Tá? Porque você olha aqui a tabela, você vê, né, que um polinômio interpolador tem que ter grau menor ou igual a 2. Aí você olha a função x ao quadrado. X ao quadrado encaixa perfeito aqui, né? Porque 1 vezes 1 dá 1, 2 ao quadrado dá 4, e 4 ao quadrado dá 16. Tá? E aí mas aí, se você usar um método que a gente viu no teorema anterior para achar o polinômio interpolador, então um polinômio de grau menor ou igual a 2 vai ter esse formato, a gente monta o sistema, e aí quando você resolve o sistema, deu justamente o que a gente queria, né? O A0 tem que ser igual a 0, o A1 igual a 0, A2 igual a 1. Em particular, o nosso polinômio interpolador tem que ser justamente o x ao quadrado. Tudo bem? E é legal, por quê? Porque a gente já sabia que tinha que acontecer
Porque o polinômio interpolador, pelo teorema, ele é único. Tudo bem? O polinômio lá é único. Então, legal, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então, aqui é o exemplo assim. Dado que você tem a função tabelada, como é que você conta o polinômio interpolador usando o método que a gente viu na demonstração do teorema? Tudo bem? Então, espero que tenha ficado claro aqui qual que é o método. Então, você vai montar o sistema linear, resolve o sistema linear, você vai encontrar suas componentes, tá? E é bem importante, esse sistema linear aqui, quando você montar, ele sempre tem que ter solução, e essa solução é sempre única, tá? Tudo bem? Então, é sempre se você estiver fazendo exercício, de repente você está fazendo exercício e conta, por exemplo, que seu sistema aqui deu mais do que uma solução, então, na hora de montar, você cometeu algum deslize, tá? Porque esse sistema que a gente está montando para esse problema aqui, para achar o polinômio interpolador, o sistema tem sempre que ter solução, essa solução tem que ser única, tá? Então, se você montou o sistema, está dando alguma coisa errada, está dando mais do que uma solução, ou você não está encontrando nenhuma solução, é porque em algum passo ali da montagem do seu sistema linear você cometeu algum deslize. Tá? Tá, então aqui eu deixo como um exercício, é a mesma coisa que a gente já... O mesmo exercício muito parecido com o anterior, só que aqui não está muito claro qual que é, né? Lá a gente, olhando a tabela, a gente já sabia que era o x ao quadrado. Aqui não está muito claro, então é interessante vocês executarem esse exercício aqui. Tá? O procedimento é o mesmo. Tá? De novo, eu tenho uma função tabelada, eu tenho 3 valores dele, e é para você encontrar o polinômio interpolador. Na verdade, aqui é... Tá, aqui eu acho que não é fácil de ver. Bom, mas eu deixo vocês encontrarem o polinômio interpolador desse exercício, tá? E o método de você resolver é o mesmo que a gente fez do exemplo anterior, tá? Então eu deixo para vocês praticarem. Tá, a gente começou ali falando que interpolação era um caso particular do ajuste de curvas, tudo bem? Então por que é um caso particular? Porque assim, se você pegar essa função tabelada aqui, ó, então você tem um x0, x1, x2, xn, tudo bem? E o que a gente sabe? A gente sabe que se você pegar o polinômio interpolador dessa tabela, qual que é o erro quadrático desse polinômio? Tudo bem? Então lembra, nosso erro quadrático lá era o somatório, nesse caso, é o somatório de igual a 0 até n, do quê? Do f de xi menos p de xi elevado ao quadrado, certo? Então aquilo era o nosso erro quadrático, quando a gente estava estudando o ajuste de curvas, em particular o método dos mínimos quadrados. Agora, olha, se você olha, como P é um polinômio interpolador, tá? Então aí é que é bom ver se vocês estão bem prestando atenção, tá bem claro o conteúdo. Se o P é o polinômio interpolador, então você está falando que o P é o polinômio interpolador, quanto é que dá o P de xi? Se o P é o polinômio interpolador aqui da nossa função tabelada, então se eu estou afirmando que ele é o polinômio interpolador, o P de xi dá quanto? Tem que dar o f de xi. Tá? Então isso está na definição de polinômio interpolador, porque o polinômio interpolador ele tem que passar nos pontos tabelados. Então P de xi tem que ser igual a f de xi. Tudo bem? Para cada um dos i igual a 0 é n. Porque o polinômio tem que passar em cada um desses pontos. Tudo bem? Então, se você calcular o erro quadrático do polinômio interpolador, quanto isso aqui tem que dar? Pô, se o P de xi é igual a f de xi, a diferença dá 0 aqui.
Em cada um dos i igual a 0 é n. Então, a soma dá 0. Tudo bem? Então, o que a gente está falando? Se você tem uma função tabelada e você tem um polinômio interpolador, o erro quadrático do polinômio interpolador é 0. Tudo bem? Tudo bem? E, em particular, se você tem a função tabelada, você está aí com a função tabelada. Aí, eu não quero usar a interpolação, quero usar o método dos mínimos quadrados. Vou usar o método dos mínimos quadrados. E que tipo de função você usa para aproximar? Você usa os polinômios de grau menor ou igual a n. Tudo bem? Então, você usa os polinômios de grau menor ou igual a n. Então, o que você vai encontrar ali no mínimos quadrados, quando você faz aquele método dos mínimos quadrados, o que você vai encontrar lá vai ser justamente o polinômio interpolador. Tudo bem? Tá, ficou claro? Então, vamos lá de novo. Você tem lá a função tabelada, essa função tabelada. Suponha que a gente estava lá no universo de métodos mínimos quadrados. Tá com essa função tabelada. Eu quero aproximar essa função tabelada para uma função. Que função que é? Serão as funções polinomiais e são polinômios de grau menor ou igual a n. Tudo bem? Então, você vai ter lá suas funções polinomiais de grau menor ou igual a n. Use o método mínimos quadrados para achar um polinômio de grau menor ou igual a n que aproxima a sua função tabelada. Tudo bem? Esse polinômio que você encontrou tem que ser o polinômio interpolador. Tudo bem? Tá legal? Então, o que a gente está concluindo aqui? Que, dada uma função tabelada, você tem uma função tabelada lá, né? Então, você tem, vou colocar da forma escrita assim, f de x0, f de x0, xn, f de xn. Você tem uma função tabelada lá. Você pode fazer duas coisas. Encontrar P polinômio de grau menor ou igual a n que aproxima a função tabelada você vai fazer o quê? Pelo método dos mínimos quadrados. Então, aquele método que a gente viu na último tópico do nosso curso até o momento, que era ajuste de curvas. Tudo bem? Então, se encontrou o P, eu vou chamar de P1. Encontrar P1, polinômio de grau menor ou igual a n, que aproxima a função tabelada pelo método dos mínimos quadrados. Tudo bem? Você fez isso. Segundo, você também pode obter, então, encontrar, vou chamar aqui de P2, polinômio interpolador por exemplo, como você pode encontrar esse P2, você pode usar usando sistemas lineares, por exemplo, né? Tudo bem? Então, você pode. O segundo passo seria, o segundo método, né, seria encontrar um polinômio P2, que o polinômio P2 é o polinômio interpolador. Tudo bem? Você faz isso usando aquele método dentro da demonstração da nossa última proposição, do nosso último teorema. Tudo bem? O que você vai concluir aqui? Que o P1 tem que ser igual ao P2, tá? Tá? Tudo bem? Por que isso? Porque o polinômio interpolador, o polinômio interpolador, o erro quadrático dele é 0. Tudo bem? Tá? O erro quadrático do polinômio interpolador é 0. Então, 0 é o mínimo para o seu erro quadrático. Por outro lado, se tiver um outro polinômio que também dá 0 o erro quadrático, né? Se tivesse uma outra possibilidade de você encontrar outro polinômio que dá 0 no erro quadrático, aí você vai ter um polinômio de grau menor ou igual a n que passa em cada um dos pontos. Mas a gente já viu no teorema dessa aula que o polinômio interpolador tem que ser único.
tudo bem? Então, de toda forma, você vai ver que esses dois polinômios são iguais. P1 tem que ser igual a P2. Tá legal? O que eu estou falando aqui? Você tem um problema, uma função tabelada. Quer encontrar o polinômio interpolador. Por enquanto, o que você tem? Você tem dois métodos. Ou você vai e usa o método de sistemas lineares, que a gente viu nessa aula, para encontrar o polinômio interpolador, ou você aproxima a sua função tabelada pelo método de mínimos quadrados por um polinômio de grau menor ou igual a n. Tudo bem? Qualquer um dos métodos que você fazer vai dar o mesmo polinômio. Tudo bem? Então, aqui é só frisando o fato que, por enquanto, a gente tem dois métodos. Tá? Ou você pode usar o método dos mínimos quadrados, ou você pode usar aquele procedimento de fazer o sistema linear. Tudo bem? Então, achar o polinômio interpolador, a gente tem dois métodos. Ou resolve o sistema linear, ou faz pelo método mínimos quadrados, com cuidado que você vai aproximar para um polinômio de grau menor ou igual a n. Tudo bem? Então, tem esses dois métodos aqui para a gente trabalhar. Tá, e o que a gente vai ver agora, vamos ver outros métodos, métodos alternativos. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver um outro método para você obter o polinômio, e é um método assim mais fácil, porque é um método direto. Você nem precisa resolver sistema linear, nem fazer aproximação para o método de mínimos quadrados. Tá? Que a ideia é usar os polinômios de Lagrange. Então, conhecido como polinômio interpolador na forma de Lagrange. Tá? Então, da onde vem essa ideia? Essa ideia vem assim. Você quer fazer uma aproximação para o polinômio e você tem uma função tabelada. Então, o que seria isso? Seria um meio de você conseguir, de uma forma analítica e direta, você definir um polinômio, dado que você tem uns pontos e você tem um valor da função desses pontos, como você obtém já um polinômio que vai coincidir em cada um desses pontos? Tudo bem? Então, a ideia assim, desse polinômio de Lagrange é bem essa. Porque assim, então suponha lá que você tem uma função f que é tabelada em n mais 1 pontos distintos, tudo bem? Então você tem a tabela. Você tem a tabela lá com n mais 1 pontos, tá? Então você tem x0, x1, xn, e você vai ter o f de x0, f de x1, f de xn. Tudo bem? Aí para cada i igual a i variando de 0 a 1, a n, você faz o seguinte, ó. Você faz o polinômio que é assim, ó, o Li de x é igual a x menos x0, x menos x1, x menos x2. Você vai fazendo essa diferença até chegar ao x menos xn. Só que quando tem um i aqui, você não coloca, como aqui está mostrando, você não coloca o x menos xi. Tudo bem? Então, ó, pensa esse polinômio de Lagrange, L de x, em cima ali no numerador como sendo x menos x0 multiplicado por x menos x1, multiplicado por x menos x2, multiplicado por x menos x3, até multiplicado por x menos xn. Tá? Só que, quando tem um i aqui, a parcela, né, o elemento que seria da forma x menos xi, tá? Esse você não coloca, esse você retira, tá? Então, particular vai ficar x menos xi menos 1, aí esse x menos xi você pula, depois vai para o próximo, x menos xi mais 1, depois x menos xi mais 2, até chegar no x menos xn. Tudo bem? Embaixo você faz a mesma coisa, fazer o xi menos x0, então embaixo você vê que é só um número, tá? Porque o xi e o x0 são dados. Então, se eu fazer x menos x0, x menos x1, x menos x menos 1, até o x menos xn. Tudo bem? Então, esses são denominados de polinômios de Lagrange. Tudo bem? Então, são n mais 1 polinômios, porque o i varia de 0 até n. Tá bom? Esses são os polinômios de Lagrange. Para ficar mais claro, ó, vamos escrever, por exemplo, os polinômios de Lagrange de grau 1. Né? Então, de grau 2, quer dizer que você tem o seu... você tem x0, você tem x0, você vai ter
Se é grau 2, quer dizer que só a função está tabelada. Você tem o x0, o x1 e o x2, né? Tá? Então, ó, o L0 vai ser quem? Vai ser o x menos x0 você não coloca, porque aqui é o zero, tá? Então, o x0 você não coloca, você coloca o próximo. Então, é x menos x1 multiplicado por x menos x2. Tudo bem? Dividido por... Agora, aqui embaixo vai vir um x0 menos os outros. Então, vai ser x0 menos x1 e x0 menos x2. Tudo bem? Esse é o L0. Aí, quem é o L1? O L1. O L1 vai ser o x menos x0 multiplicado. Aqui seria o x menos x1, mas tem um 1 aqui, né? Então, esse você não coloca. Você passa para o próximo. Então, vai ficar o x menos x2. Dividido. Então, aqui embaixo você coloca agora o x1 menos os outros. Então, x1 menos x0 multiplicado por x1 menos x2. Tudo bem? E por último, o L2, né? Que é quem? Vai ser o x menos x0 multiplicado pelo x menos x1. Agora, o x menos x2 você não coloca, por causa que é o mesmo índice aqui, do polinômio. Dividido por x2, agora aqui você coloca o x2 menos os demais. x2 menos x0 multiplicado por x2 menos x0. Tudo bem? Então, esses aqui são os polinômios de Lagrange de ordem 2. Tá? Então, você vai ter os L0, L1 e L2. Tudo bem? Então, ficou... Espero que tenha ficado claro, né, como que é a construção. Então, sempre... Aqui em cima é sempre o produto x menos x1 multiplicado por x menos x2 até o x menos xn. Só que no índice, o elemento, a parcela referente ao índice, você remove. Tá? Então, aqui é o zero. Então, você não vai... Aqui nesse produtor, você não coloca o x menos x0. Tá? E embaixo vai ser o elemento do índice, né, que é o x0, menos os demais. Então, fica o x0 menos x1, multiplicado pelo x0 menos x2. Tá? Então, esses são os polinômios de Lagrange. Assim que é feito... Professor, Sim? ali no último, no L2, na última linha é x2 menos x1? Isso. Desculpa. Exatamente. Aqui, né? x1. Perfeito. Legal. Mas está certo, né? Exatamente. Legal. Isso mesmo. Perfeito. Então, esses, por exemplo, seriam os polinômios de Lagrange de ordem 2, tá? Então, seriam esses 3 polinômios. Tudo bem? Então, pensa, isso parece meio estranho, mas vocês vão ver que é a ideia, né? Você tem lá uns polinômios, você tem uns pontos. Aí, era mais ou menos pensar como é que eu defino de forma assim, já que eu tenho os pontos e os valores, será que eu não consigo já definir de uma vez quem seria um polinômio que vai passar em cada um desses pontos? Tá? Então, é essa a ideia. Por isso que fica essa coisa um pouquinho meio estranha aqui, né? Ó, então, para o que vai vir agora, imagina assim, né? Que você vai pegar o L0, então esses aqui são polinômios, então é L0 de x. Se você calcular, por exemplo, só uma observação, né? Se você calcular o L0 calculado no x0, quanto é que dá? L0 calculado no x0. L0 é isso aqui. Então, no x você coloca o x0. Então, aqui vai ficar x0 menos x1 e aqui vai ficar x0 menos x2. É exatamente o que está embaixo, não é? Não é? Então, isso aqui vai dar 1. Certo? O que acontece se você calcular o L0 do x1? Ó, o x1, se você colocar no lugar do x, você colocar o x1, esse primeiro elemento vai dar x1 menos x1. x1 menos x1 dá 0. 0 multiplicado por qualquer coisa, dá 0. 0 dividido por qualquer coisa, dá 0. Certo? Se você calcular o L0 de x2, L0 de x2, ó, você vai colocar no lugar do x, você colocar o x2. Se você trocar aqui o x pelo x2, vai ficar x2 menos x2, dá 0. 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0, dividido por qualquer coisa dá 0. Então aqui dá 0. Tudo bem? Tá? Então, isso aqui que é uma propriedade interessante, tá vendo? Então,
o polinômio de Lagrange L0, ele é da forma que, se você calcular o L0 de x0, dá 1. Se você calcular o L0 em qualquer outro x, x1 ou x2, ele dá 0. Tá? Então, vocês veem que coisa interessante isso. Tá? Ele é interessante por quê? Ó? Então, é isso. O que a gente observou é isso. Ó. Se você pegar o polinômio de Lagrange mesmo genérico, de grau, no caso aqui de grau n, né? Se você calcular o L de xj, se o i for igual a j, vai dar 1. E se o i for diferente de j, dá 0. Tudo bem? Tá? Então, todos os polinômios de Lagrange lá, não importa a ordem. Se você calcular o L numa coisa que tem o mesmo índice, né? Então, se for o L de xj, dá sempre 1. Se você calcular o Li de xj por j diferente de i, por exemplo, o L0 calculado no x1 dá 0. O L1 calculado no x2 dá 0. Tudo bem? Então, quando você coloca índice diferente, dá 0. E quando você coloca índices iguais, dá 1. Tudo bem? Por que isso é legal? Porque, ora, se ele tem essa propriedade, como é que eu construo um polinômio interpolador? Basta você fazer isso. Ó. Você constrói o polinômio interpolador como sendo os polinômios de Lagrange multiplicado pelo valor das funções. Então, ó, L0 de x multiplicado por f de x0, mais L1 de x multiplicado por f de x1, mais Ln de x multiplicado por f de xn. Tudo bem? Por quê? Ó, vou fazer um exemplo. Ó. Se você calcular o P, quanto que dá o P de x0? Só um exemplo. P de x0. P de x0 vai dar o L0 de x0 multiplicado pelo f de x0, mais vai dar o L1 calculado no x0 multiplicado pelo f de x1, mais vai dar o Ln calculado em x0 Ln calculado em x0 multiplicado por f de xn. Certo? Galera, quanto que dá o L0 de x0? Ó, se você olhar essa regrinha, o L0 de x0, como os índices são iguais, dá 1. Então vai dar 1 multiplicado por f de x0, que dá f de x0. Certo? E o resto? Ó, quanto que dá o L1 calculado no x0? Como o 1 é diferente do 0, né? Aqui nessa propriedade do polinômio de Lagrange vai dar 0. 0 multiplicado por f de x1, seja lá quem for f de x1, dá 0. Aí você vai somando Ln de x0. N é diferente de 0. N diferente de 0 dá 0. 0 multiplicado por f de xn, seja lá quem for, dá 0. Então, no final, quem que ficou? Só o f de x0. Tá? Isso vai valer para qualquer outro ponto. Se eu calcular o f de x1, vai dar o f de x1. Tudo bem? Se você calcular o p de xn, dá o f de xn. Tudo bem? Então pronto, é um polinômio interpolador, não é? Porque ele vai ser um polinômio, tá? Porque é combinação linear de polinômios. Combinação linear de polinômio de grau menor ou igual a n vai te dar um polinômio de grau menor ou igual a n e satisfaz que esse polinômio passe em cada um dos pontos da tabela. Então pronto, você tem o seu polinômio interpolador. Tudo bem? Então ficou claro? Então, o que é isso? Isso é mais de um outro meio de você encontrar o polinômio interpolador através dos polinômios de Lagrange. E qual que é o legal disso? Que você nem precisa fazer sistema linear ou fazer resolução de métodos mínimos quadrados. Basta você escrever essa expressão aqui e saber quem é cada um desses polinômios interpolador de Lagrange. Pronto, você tem a expressão do seu polinômio. Legal? Então, por exemplo, um outro exemplo, né, que seria esse aqui, um exemplo que a gente já viu, que é o x ao quadrado, né? Mas como é que seria achar o polinômio interpolador usando aqueles polinômios de Lagrange? Então é assim, né? Qual que é a ideia? Então eu tenho que usar os polinômios interpolador. Então já dava a expressão que o polinômio interpolador ele vai ser assim, ó. Ele vai ser
vai ser o L0 de x multiplicado pelo f de x0. Quem é o x0? X0 é 1. Tá? Então, ó, é o L0 de 1 mais o L1 de x de f de x2. Quem é 2? É o próprio 2. x2, né? Mais o L2, né, de x do f de x3. x3 é 4. Tudo bem? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar f de 1 é 1. Então, aqui só vai dar o L0 de x mais f de 2 é 4. Mais 4 vezes o L1 de x mais, que é um f de 4, 16. 16 L2 de x. Tudo bem? Legal. Agora, vamos agora fazer. Quem é o L0 de x? Então, lembrar, era quem? Era o x menos x1. Tudo bem? X menos x1. Quem é x1? X1 é 2. Multiplicado por x menos x2. Quem é x2? X2 é 4. Dividido. Então, aqui era o x0 menos x1. x0 é 1. Menos o x1, que é 2. Vai ficar menos 1. Multiplicado por x0 menos x2. x0 é 1. x2 é 4. Então, vai ficar menos 3 aqui. Então, aqui vai ficar x menos 2 multiplicado por x menos 4 dividido por 3, né? Tudo bem? Quem é o L1? O L1 de x era o x menos x0. x0 é 1. Multiplicado por x menos x2. x2 é 4. Dividido por x1 menos x0. Então, vai ser 2 menos 1. Vai dar 1. Multiplicado por x1, que é 2 menos 4. Vai dar menos 2 aqui. Então, no final, vai dar x menos 1, x menos 4, dividido por 2. E aqui tem um sinal de menos, né? Por final, L2 de x é igual a x menos x0, multiplicado por x menos x1, que é 2, né? Dividido por x2 menos x0, então é 4 menos 1, 3. Multiplicado por 4 menos 2, que é 2. Então aqui vai ficar x menos 1, x menos 2, dividido por 6. Tá? Então, P de x vai ficar... Então, é o L0, né? X menos 2. X menos 2 multiplicado por x menos 4 dividido por 3. Aí, mais 4L1. 4L1 é isso aqui. Então, se eu multiplicar aqui por 4, já está dividindo por 2, vai ficar menos 2 vezes isso. Menos 2 vezes x menos 1, x menos 4. Depois, mais 16L2. Mais 16L2 mais 8 sobre 3, x menos 1, x menos 2. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar, põe 1/3 de x menos 2, x menos 4. Aqui vai ficar menos, estou dividindo por 3, então aqui eu vou colocar um 6. 6x menos 1, x menos 4,
mais 8x menos 1, x menos 2. Tudo bem? Então, isso aqui vai ficar 1/3 de... vamos desenvolver aqui, né? Então, dá x ao quadrado. Menos 4x, menos 2x dá menos 6x, mais 8. Aqui vai ficar menos... Vou colocar de parênteses só para a gente não atrapalhar. Então, vai ficar menos 6, né? X ao quadrado. Menos 4x, menos x, menos 5x. E mais 4. Mais 8 vezes x ao quadrado. Menos 2x, menos 3x. Mais 2. Tá? Só que tudo tem que estar o x ao quadrado, né? Como a gente já viu anteriormente. Vamos só ver se de fato isso vai acontecer. Então, x ao quadrado, menos 6x mais 8. Então, vai ficar menos 6x ao quadrado, mais 30x, mais 30x, menos 6 vezes 4, 6 vezes 4, 12, 24, mais 8x ao quadrado, menos 16, 24x, mais 16. É isso mesmo? Alguma coisa... Que é 16, né? Tá bem. Porque é 8 vezes 2, tá? 16. Tá, porque... Ó, vamos lá. Então, 16 mais 8 vai dar 24, né? Aí, com esse menos 24, a parcela constante some. Tá, agora quem tem que sumir é o x, né? Então, o x tem um 30 aqui. Aqui, ó. Menos 6x, menos 24x vai dar menos 30x, né? E tem um 30x positivo. Então, esse aqui também some. Aí, o x ao quadrado vai ficar assim. Então, tem um 8 menos 6. Então, aqui... Então, ó. É 8 menos 6. Então, vai ficar 2 mais 1, 3. Tudo bem? Então, vai ficar 3x ao quadrado. 3x ao quadrado dividido por 3. Dá bem, né? Deu x ao quadrado. Tudo bem? Que é o mesmo que a gente obteve lá no exemplo anterior. Tá? Tinha que ser, tem que ser. Porque o polinômio interpolador tem aquela questão da unicidade. Tudo bem? Então, legal. Você vê que, de novo, né? Então, isso aqui é o método mais direto, né? Você define os polinômios e só vai simplificando, você chega no mesmo polinômio interpolador. Tá? Legal. Então, eu deixo esse aqui também como exercício para vocês. Complemento o outro exercício que eu tinha deixado, né? Que, de novo, vocês vão ter que obter o mesmo polinômio interpolador que vocês obtiveram no exercício acima. Tá? Bom, é isso. É isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Vou encerrar a gravação.